A Gerdau, uma das principais ações, uma das principais empresas que nós temos aqui na Bolsa Brasileira, reportou um resultado fraco no quarto trimestre de 2023, que saiu agora no dia 20 de fevereiro. Então, no vídeo de hoje, a ideia é a gente mostrar o resultado, tentar entender o porquê que teve um resultado abaixo das expectativas e também desenhar um panorama aí do que pode acontecer na companhia ao longo de 2024 e também dos próximos anos, certo? Então, fica ligado aí. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu vou dividir com você algumas informações que eu peguei lá do release de resultados da empresa e também falar como que está a nossa posição em relação à Gerdau, na nossa carteira de dividendos aqui da Musa Capital. Então, um dos principais motivos, uma das principais razões que explica esse resultado ruim, segundo a própria administração da empresa, é a importação predatória de aço do exterior, certo? Então, algumas empresas do exterior estão trazendo aço aqui para o Brasil a um preço, a um custo muito mais baixo. E isso, de certa forma, acaba diminuindo, tirando ali o desempenho da Gerdau. Por quê? Primeiro, ela acaba tendo vendas menores em relação aos outros trimestres e até o ano anterior. E também, pelo preço do aço, acaba impactando, então, a receita da empresa. Um dos pontos positivos do resultado que a gente teve da Gerdau foi a operação na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, certo? Onde a empresa conseguiu gerar um EBITDA ajustado de 1,1 bilhão de reais, enquanto a operação aqui do Brasil, que é a maior operação, gerou um EBITDA ajustado apenas de 512 milhões de reais. Lembrando que o EBITDA ajustado é basicamente o lucro operacional da empresa, então tudo que ela gera vendendo seus produtos, certo? Somado das despesas que não são financeiras, como depreciação, amortização e tudo mais. Então o EBITDA é um indicador interessante para a gente analisar como que está a saúde da operação da empresa, o operacional da empresa de fato. Agora vamos para os destaques da companhia nesse quarto trimestre de 2023. Então a gente falou um pouco de receita, medido pelo EBITDA ali, e também lucro operacional. A empresa teve uma pequena queda em suas margens, tanto a margem bruta quanto a margem operacional, a margem EBITDA e a margem líquida, então ela está apresentando uma queda, um comportamento de baixa nesses últimos 4 trimestres da operação. Um ponto positivo que tem aqui em relação à Gerdau é que a estrutura financeira de capital dela está muito sólida. Ela tem um caixa bem relevante, ela teve uma geração de caixa saudável no quarto trimestre, nos trimestres anteriores também, então ao longo de todo o ano de 2023, e a dívida dela, a dívida líquida dela está girando em torno de 10 bilhões de reais. Isso representa uma dívida líquida EBITDA, um indicador que a gente tem de endividamento das companhias, apenas de 0,4. Ou seja, a empresa ela está muito bem para qualquer cenário que possa vir. Se for um cenário positivo, ela vai surfar. Se for um cenário negativo, que pode se confirmar em algumas expectativas em relação ao mercado mundial, a empresa, como ela tem uma posição de caixa muito boa e ela não está endividada, ela ainda tem uma certa margem para trabalhar dentro aí da sua operação, certo? Então a empresa conseguiu gerar um EBITDA ajustado de 2 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023, somando então 13,5 bi no ano inteiro de 2023. Esse EBITDA ajustado foi um pouco abaixo, então o lucro operacional da empresa foi um pouco abaixo de 2022. Lógico, 2022 o preço das commodities ainda estava elevado por conta da pandemia, ali, logo após a pandemia, então isso impactou positivamente o resultado da empresa, certo? Mas ela teve também uma queda de vendas nesse período, então ela vendeu bem mais em 2022 do que em 2023 e esse é um ponto bem preocupante, certo? Um dos principais ocasionantes, então, principais motivos dessa queda de vendas foi justamente por conta da concorrência em nível mundial, pelos preços mais baixos e também uma demanda, então, por aço que vem do exterior, certo? A empresa divulgou um total de 2,6 bilhões de reais em dividendos no ano de 2023, sendo que a última distribuição vai ocorrer agora em março, para quem tinha posição acionária ali em dezembro de 2023. Isso dá um total de R$ 1,51 por ação, que representa hoje um dividend yield aproximadamente 7% ao ano, tá? A Gerdau, as ações da Gerdau têm uma queda de 18% nos últimos 12 meses, isso é uma queda bem relevante, e essa queda ela representa um pouco o preço ali do aço e do minério de ferro, que teve uma queda considerável, e também
a queda de margens, a queda de vendas, a queda do resultado operacional da companhia, certo? Então o preço da ação ele acaba explicando, né? Ele é um resultado do resultado, né? Ele é fruto, então, do resultado da empresa. Então, conforme os dados ali divulgados no release, a empresa, com essa distribuição que ela teve no ano passado, ela está indicando, então, um payout de 43%, certo? Então, esse é um indicador muito bom. O que quer dizer o payout, né, de 43%? Quer dizer que a cada R$100 de lucro que a empresa dá, ela distribui R$43 aos seus acionistas, ou seja, 40% do lucro líquido é distribuído, mais de 40% no caso, né, aos seus acionistas. Então, para aqueles investidores que gostam de receber dividendos periódicos, a Gerdau com certeza é uma das melhores empresas que nós temos atualmente na Bolsa. Agora vamos entrar, né, nas principais conclusões, então, em relação a esse resultado, né? A gente já viu os highlights, o que foi o principal, né, os principais indicadores que a gente teve nesse resultado do quarto trimestre e também no ano de 2023 para a Gerdau. Então, os principais pontos aqui que a gente tem foram as quedas de margens, como eu falei, então margem operacional, margem bruta, margem líquida e margem EBITDA, então todas elas estão caindo nos últimos 4 trimestres da empresa, certo? Isso é um indicador ruim, quer dizer que a empresa está perdendo vendas, está vendendo menos e está lucrando menos na sua operação, está sendo menos eficiente na sua operação, dado que os custos não caíram na mesma proporção. Ela está com uma posição financeira sólida, certo? Então a empresa tem bastante caixa para sobreviver, para surfar e aproveitar oportunidades do mercado, né? Independentemente do cenário que se desenha aí daqui para frente. Ela tem uma estrutura de capital muito sólida também, com endividamento controlado, um endividamento muito baixo. Ela tem potencial, então, inclusive, para quitar a sua dívida em poucos períodos ali, se for do interesse da companhia, né, para ela conseguir se proteger. Ela tem uma geração de caixa, de certa forma, saudável, né? O fluxo de caixa livre da firma está sendo gerado consistentemente, né, nos últimos trimestres, apesar da queda. Então a Gerdau apresentando uma certa dificuldade para conseguir aumentar suas vendas, na verdade teve queda, né, e diminuir os seus custos, ela está conseguindo gerar caixa, né, porque está mantendo uma operação saudável ali e não tem uma despesa financeira muito alta. Agora, os pontos de atenção, né, daqui para frente. Então, o primeiro ponto importante aqui que pode trazer risco para essa empresa, para os detentores da ação da Gerdau, é a concorrência externa. Assim como a própria empresa, né, colocou na sua mensagem lá que a concorrência internacional está sendo ali, foi um dos principais impactantes do resultado da empresa, isso tende a continuar, certo? Então, esse é um ponto de atenção que a gente deve ter com a Gerdau. É uma das maiores empresas do Brasil, né? Mas quando a gente abre para o mercado internacional, existem diversas outras grandes empresas bem competitivas também e que conseguem, né, atrapalhar ou diminuir a operação da Gerdau, mesmo aqui dentro do Brasil, como é o que aconteceu aí, segundo a administração, no quarto trimestre. Outro ponto de importância, né, que pode impactar diretamente o resultado da Gerdau é a queda da atividade econômica na China, sobretudo em relação à construção civil, que é um dos setores que mais consomem, né, que consome diretamente ali da Gerdau, especialmente o aço, certo, para as estruturas e tudo mais. Como teve um desaquecimento, né, teve uma queda na atividade econômica chinesa e principalmente na construção civil da indústria chinesa, então isso é uma coisa que impactou negativamente a Gerdau e pode impactar negativamente para frente. E aí, trazendo um ponto, um paralelo positivo em relação a isso, é que as quedas dos juros aqui no Brasil tendem a aumentar o número de financiamentos, de construções, de vendas de imóveis e tudo mais. Então, aumentando a demanda por imóveis, tendem a aumentar o número de construções, né? O setor de construção civil como um todo tende a crescer um pouquinho, ou bastante, né? E com isso, trazer junto ali a demanda por aço da Gerdau e também de outras empresas, né? Então, cabe a Gerdau se preparar para esses cenários. Então, tem aí as ameaças que a gente tem em relação ao futuro da companhia e também a oportunidade que tem do Brasil estar diminuindo os juros e, com isso, tende a aumentar a demanda por construção civil, né? E, principalmente, o aço e o minério de ferro. Então, dado esse resultado da Gerdau, a gente colocou ela sob análise, né? Colocou um neutro para ela,
porque a gente está vendo uma certa deterioração do resultado, tá? Não é nada muito preocupante, a empresa, como eu falei, tem uma estrutura de capital sólida, né? Tem uma posição de caixa muito interessante, ela costuma distribuir bastante aos seus acionistas, né? Mostrado aí pelo payout, pelo dividend yield que nós vimos. Ela faz parte da nossa carteira de dividendos, como eu falei, a gente não pretende tirar nesse primeiro momento, tá? A gente vai acompanhando mais um pouco para ver o que vai acontecer, principalmente em termos de cenário e de concorrência para a Gerdau, que aí sim pode levar a gente a tomar alguma decisão. Lembrando, se você quiser conhecer a nossa carteira de dividendos, né, que hoje conta aí com 14 papéis, sendo a Gerdau uma delas, de 10 setores diferentes, né, então lá em mineração, siderurgia e tudo mais, a Gerdau faz parte, e se você quiser ter um acompanhamento, né, na montagem e análise da sua carteira de investimentos por um dos nossos consultores ou por mim, basta entrar em contato através do link que tem aqui embaixo, que a gente vai conversar com você, entender o seu perfil de investidor, entender os seus objetivos futuros e recomendar produtos de acordo com essas informações e ajudar você num planejamento financeiro completo, certo, pessoal? Então, se quiser conhecer melhor o nosso trabalho, sem compromisso nenhum, basta clicar no link aqui embaixo e preencher o formulário que a gente vai entrar em contato. Lembrando, né, novamente, que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu estou dividindo com você aquilo que saiu no resultado da empresa, aquilo que a gente viu e está vendo daqui para frente, né, em relação à Gerdau. E se você quiser ter uma análise detalhada, né, dessas questões e tratar com a gente sobre isso, basta entrar em contato. Lembrando de se inscrever no nosso canal se gostar desse vídeo, né, e continuar acompanhando o nosso conteúdo e marcar o joinha se gostou desse vídeo, tá bom? Também, se tiver alguma sugestão de conteúdo ou de alguma empresa que você queira saber, né, entender como é que foi o resultado, pode comentar aqui embaixo, tá certo, pessoal? Até a próxima!